Olá, somos alunos do curso de Direito da Universidade Newtonismo, Manacapuru. A disciplina é Direito Civil, da professora Brenda Anjos. Estamos no segundo período. Eu, Milka Ruiz, aqui a minha colega Elcivane Araújo, Vanderlúcia Feitosa e a nossa colega Marília, que está fazendo o vídeo. Nós vamos falar sobre bens e coisas. Baseado no Código Civil de 2002, bens e coisas estão ligados a valores econômicos, né? E parte de diversas classificações dos bens. Essas classificações dos bens, elas estão divididas em bens consideráveis em si mesmo, que são os bens imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, materiais, imateriais, singulares e coletivos. Bens reciprocamente considerados principais e os acessórios, considerados em relação ao titular, que são os bens particulares e os bens públicos. Passando para a parte dos bens móveis e imóveis, eu vou passar para minha colega Vanderlúcia, que ela vai explanar um pouco sobre o assunto. Bem móveis. O artigo 79 são bem móveis o solo e tudo quanto se lhe incorpora natural ou artificialmente. O artigo 80 considera-se imóveis para efeitos legais. É dada a natureza de bem móveis de que se revestem os direitos hereditários. A acessão desses direitos, quando já aberta a sucessão, deve ser feita por instrumentos públicos. Por exemplo, herança, mesmo que composta de bens móveis, será considerada bem imóvel. O artigo 81 não perde o caráter. O que é considerado para saber se um bem é móvel e se a sua finalidade e o destino, por exemplo, quando uma casa vai ser demolida, elas são retiradas as portas e as janelas, readquirem sua qualidade de bem móvel. Quando forem reutilizadas em outra casa, serão novamente bem imóveis. No artigo 82, são móveis bens sucessíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômica social. Podem ser classificados. Móveis por natureza são aqueles bens que devem ser transportados de um lugar para o outro por força própria ou de terceiros. Podem ser moventes, são os que movimentam-se por sua própria força, como os animais. O artigo 83 considera-se imóveis para efeitos legais. O inciso 1, as energias que têm um valor econômico. Inciso 2, os direitos reais sobre os objetos móveis e ações correspondentes. O inciso 3 fala os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivamente suas ações. No artigo 84, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam-se em qualidade de móveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Exemplo, um carro, tábuas que ainda serão usadas numa construção. E eu passo a palavra para minha colega Elcivane. Vamos falar nesse momento sobre a classificação dos bens quanto à fungibilidade. Os bens fungíveis são bens móveis, substituíveis por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, como por exemplo dinheiro, milho, água e etc. São partes que podem transformar mediante simples manifestação da vontade, quer dizer, de um contrato, um bem fungível em infungível. Bens infungíveis são bens personalizados ou individualizados, que podem ser móvel ou imóvel, como por exemplo veículos automotores e obras de arte. A infungibilidade pode ter resultado da natureza do bem ou da vontade das partes. A classificação dos bens quanto à contabilidade.
Bens consumíveis, que são bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, bem como aqueles que podem ser alienados. Consumíveis de fato são os bens cujo importa na destruição imediata da própria substância ou na sua extinção. A contabilidade é natural, por exemplo, frutas e verduras. Bens consumíveis de direito são os bens destinados à alienação, à consultibilidade, que são características de bens consumíveis. Jurídico, exemplo, livros, automóveis à venda em uma loja. Os bens inconsumíveis são os que podem ser usados de forma contínua e reiterada, sem que isso importe na sua destruição imediata. Os bens inconsumíveis caracterizam-se pela possibilidade de retirada de suas utilidades, sem que seja atingida a sua integridade. Tá? Vamos ver a classificação dos bens quanto à divisibilidade. Bens divisíveis são aqueles que se podem fracionar sem alteração da sua substância, do seu valor ou que gere prejuízo de uso a que se destinam. Exemplo, saco de feijão é divisível, pois pode ser fracionado em 2 partes ou mais partes, mantendo as suas características originais. Os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação ou por vontade das partes, né? Bens indivisíveis são os bens desprovidos de caráter fracionário devido à própria natureza do bem, à disposição legal, à manifestação das partes ou ao seu caráter econômico, como, por exemplo, touro reprodutor, automóvel, obra de arte, direito à sucessão aberta ou herança, que é considerado indivisível até o momento da partilha. O condomínio forçado instituído pela usucapitão coletiva. Passando para a classificação dos bens quanto à individualidade. Ele se divide em bens singulares e bens coletivos, né? Os singulares, eles são representados por uma unidade autônoma, independente dos demais, mesmo quando reunidos. Em regra, são os bens singulares. Os coletivos são aqueles constituídos por bens singulares, né? No entanto, a Universidade de Fato e a Universidade Rerum são bens singulares pertencentes a mesma pessoas que tenham destinação única. Exemplo, rebanho, biblioteca, pinacoteca, frota, floresta, cardume, né? São os coletivos. E aqui também tem um exemplo das relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Exemplo, herança, patrimônio e massa fálica. Classificações dos bens quanto à reciprocidade ou dependência, né? Estão divididos em bens principais e os bens acessórios. Voltando aqui, ainda dentro dos bens acessórios, tem as benfeitorias, né? Temos as benfeitorias, que são toda espécie de despesa ou obra realizada em um bem com o objetivo de evitar sua deteriorização, né? Uma benfeitoria feita no bem de outra pessoa, aumentar o seu uso, benfeitoria útil no bem de outra pessoa, né? Ou dar mais comodidade, benfeitoria voluntária, né? Essa melhoria são acréscimos sobrevindos ao bem que, sem a intervenção do proprietário, possuidor, detentor, não devem ser considerados como benfeitorias. Ou seja, pertenças são os bens que, não constituídos partes integrantes, destinam-se de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Exemplo, um trator de uma fazenda, cama, mesa, armário de uma casa, o ar-condicionado de uma loja, dentre outros, né? Passando para a classificação dos bens quanto à titularidade, essa classificação quanto aos títulos, né? Aí você pode dar exemplo aos registros em cartórios, por exemplo. Podemos também usar os bens particulares, ele subdivide em bens particulares e bens públicos, né? Com base no Código Civil, né? Ele limita-se, né? Os bens particulares, eles não podem ser públicos, isto é, não pertencem a pessoa jurídica de direito público,
porque são bens particulares. E os bens públicos são públicos de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Passando aqui ainda falando um pouco dos bens públicos de uso comum do povo, aqueles bens que, embora pertencentes a uma pessoa jurídica de direito público, pode ser utilizado por qualquer pessoa do povo. O domínio é da entidade de direito público e o uso é do povo, né? Aí tem o exemplo de mares, rios, estradas, ruas, praias. O que é que significa dizer? Que por se tratar de um bem público, ele não pode ser de interesse particular. Bens públicos de uso especial são os bens que as pessoas jurídicas de direito público interno destinam aos serviços de outros fins determinados. Exemplo, pode ser citados imóveis onde estão instalados a prefeitura, a escola, creches, hospitais, quartéis, museu, teatro, né? São bens públicos. Eles são inalienáveis, que significa não estão alienados a nenhuma pessoa, né? De acordo com o Código Civil, eles abrangem não só aqueles destinados ao serviço ou estabelecimento da administração das 3 esferas, tanto esfera estadual, federal, municipal, como também as autarquias, né? O exemplo de Manacapuru, a gente pode utilizar o SAAI, que é uma autarquia e engloba muito bem aqui nos bens públicos de uso especial, né? Bens públicos dominicais, também conhecido por patrimoniais, são aqueles que compõem o patrimônio da pessoa jurídica de direito público interno, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. Finalizando a nossa apresentação, nós vamos falar da classificação dos bens de acordo com a materialidade e com a tangibilidade, se dividindo em bens materiais e bens imateriais, né, que também denominados como os bens corpóreos ou tangíveis, que são aqueles que têm existência material, podendo ser percebido por nossos sentidos. Exemplos dos bens materiais são os armários, as lâmpadas, os telefones celulares, os livros, dentre outros. Os bens imateriais, também denominados bens incorpóreos ou intangíveis, são todos os bens que possuem existência abstrata, não podendo ser sentidos, tocados fisicamente por seres humanos. São bens que consistem em direito, somente existe porque a lei assim determina, né? Por força da determinação jurídica. Exemplo, né? Direitos autorais, né? Eu estava lendo sobre esse conteúdo, Vaninha, eu achei muito interessante que falou da Mona Lisa, porque ele se engloba aqui nesses bens imateriais, né? Eu achei assim importante, porque eu não posso pegar um quadro, pintar a Mona Lisa e dizer que esse quadro é de minha autoria, porque eles estão aqui, incorporados nos bens imateriais e eles têm direitos autorais. Esse é o nosso trabalho, que foi baseado no Código Civil, proposto pela professora Brenda, né? Brenda dos Anjos. Espero ter atendido a expectativa da professora, então curta aí o nosso vídeo da nossa apresentação, dê o seu like, muito obrigada.